pode sentar, por gentileza. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. É interessante esse primeiro versículo, porque Jesus ele estava nesse barco. É algo que a gente inicia, né, o capítulo, mas não dá talvez a devida importância, porque Jesus ele estava indo para uma outra região. Nesse momento ele encontrar o endemoniado de Gadareno, mas ele estava numa posição que ele tinha acabado de acalmar a tormenta do mar. E ele, nesse momento, ele iria acalmar a tormenta da alma desse Gadareno. Versículo 2. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Você vê que toda passagem que a gente lê e analisa, sempre esse tipo de pessoas, né, nesse momento ele estava o quê? Sendo totalmente possuído por uma legião. Esse tipo de gente sempre atraído e de uma maneira ou outra sempre acaba, né, nas mesmas posições, né, sempre na dependência de Jesus. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes ele havia sido acorrentado, pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedra entre os sepulcros e nas colinas. Pode parar um pouquinho no 5 aqui. Quando lemos no versículo 2, a gente vê que tem que se atentar para alguns detalhes. Coloca no 2 novamente, por gentileza. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Quando nós lemos no versículo, livro de Lucas, capítulo 8, versículo 27, presta muita atenção que eu quero que você guarda esse detalhe. Quando Jesus pisou na terra, o mesmo versículo com uma outra descrição, né, uma outra narrativa. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado naquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas. Grava isso, não usava roupas. Nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Mostra o quê? Que ele tinha uma casa, ele tinha uma família, provavelmente tinha uma esposa, tinha filhos, mas nesse ponto, nesse momento, até a família desistiu dele. Nós vemos muitos detalhes que, quando vemos no versículo 4, ele era acorrentado. Nenhuma força natural, nada que é natural, pode ter resultado sobrenatural. Se o espírito que possuía, ele era o quê? Totalmente dominado por ele, não haveria como algo natural, como correntes, como laços, como remédios, como medicamentos, como algum tipo de terapia alternativa, algum tipo de remédio novo, nada poderia suprir algo que só é lidado e resolvido e consertado de forma sobrenatural. E que forma é? A forma espiritual. O problema desse homem não havia um problema específico mental, um problema físico, era um problema totalmente espiritual. E quando o espiritual vai mal, a mente é corrompida, o corpo é escravizado, aquele homem era doente, aquele homem, ele vivia sozinho. Aqui mostra sem roupas,
Então, guarda esse detalhe. Pode voltar, por gentileza. Versículo 4, isso. Ó, quando quebraram os ferros dos pés, ou seja, era algo sobrenatural, sobre-humano. Então, como uma pessoa consegue, né, ter uma força dessa? Quando a gente lê aqui, ó, no versículo Lucas 8, 29, coloca no Lucas 8, 29. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés, as mãos acorrentados, entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Quando você começa a viver em tudo nada preenche, você vai para uma boate, você vai para uma festa, você vai para uma bebida, você vai para um cigarro, você vai para uma terapia, você vai para um médico, um psicólogo, um especialista, um neurosurgeão. Nada resolve. Cada vez mais, nada é preenchido. Nada é resolvido. Por quê? Quando o demônio se apodera, aqui está mostrando, quebrava as correntes e era levado. Além de ele quebrar as correntes, além dele quebrar e mostrar que nada, nenhum tipo de solução humana resolve, ele estava colocando o quê? E era levado a lugares solitários. Quando a gente fala sobre sepulcro, a gente está falando de morte. Quando nós lemos aqui em Romanos 6, 23, diz, porque o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, você vive entre os mortos. Se você é um pecador, né? E não estou dizendo que bispo, mas eu peco também. Mas a questão é que existe aquele que peca e aquele que é um praticante do pecado. Aquele que não é como Davi. A partir do momento que ele enxergava que havia a consciência, eu pequei nisso. Então eu tenho que o quê? Trazer o arrependimento. O arrependimento traz mudança. A metanoia traz uma mudança de comportamento. Então a gente vê que toda vez que você encontra pessoas solitárias, pessoas que vivem com vazios, pessoas que não se preenchem da coisa certa, é que está sendo o quê? Está sendo levada. Pode voltar no 5, por gentileza. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedra entre seus sepulcros e nas colinas. O que mostra isso, pessoal? Mostra que esse homem não tinha paz, esse homem era atormentado, não tinha paz de manhã, não tinha paz à tarde, não tinha paz à noite, não tinha paz na madrugada. Não tinha momento de sono, não tinha momento de comer, de se alimentar. Ele vivia escravizado, sendo dominado, totalmente sendo conduzido pelo diabo. E ele se cortava. Isso é algo seríssimo. A gente está falando de mutilação. E quando falamos de mutilação, vemos que as pessoas tentam de várias maneiras, processos vários. E quando vemos que tudo que faziam, pode deixar no 5, tudo que tratavam ele, não era resolvido. E vemos que cada vez mais o mundo, ele apresenta algo novo. Ele apresenta uma novidade. O mundo ele apresenta algo que vai melhorar ali, o mundo apresenta algo que vai te dar mais. Eu lembro que quando eu era pequeno, às vezes eu colocava naquele canal, acho que Shoptime, e vivia vendendo aqueles Abe Swing, eu acho. Abe Swing, que é aquele negócio que vibrava, né? Ele vibrava e só tinha os fortão lá, os sarados, né? Que aquilo lá resolvia. Eu ficava pensando que você só encostar aquele vibrador, aquela coisa que vibrava na barriga, deixava musculosa a barriga, deixava musculosa o braço, deixava musculosa a perna. Então você botava tudo, mas quando você precisava botar na cabeça, não botava, não deixava isso. Porque é uma coisa tão boba e vendia. Algo tão ridículo que a coisa vendia. Tanto que hoje, quantas pessoas compraram? Então o mundo ele apresenta variedades e vemos que
se o mundo apresenta, eu tenho certeza, tenho dúvida disso, que a família deve ter buscado ajuda. A família devia ter lutado com esse gadareno. Não devia ter desistido dele, mas eles deviam ter insistido com ele muitas vezes. Mas a coisa era lidava de forma espiritual, eles não tinham essa mentalidade. Eu lembro que teve uma ocasião que aconteceu, que o meu bebezinho pequenininho Davi, ele tinha 3 anos ainda, e ele não conseguia dormir toda hora durante a noite, ele acordava, ele chorava, ele acordava, ele chorava. Aí minha esposa, ela foi para, não vamos colocar, vamos dar um remédio, talvez pode ser febre, pode ser isso. Eu falei, espera um pouquinho, vamos orar primeiro. Quando eu botei a mão na cabecinha, orei por ele, dormi a noite toda. As pessoas, elas tendem sempre para a alternativa mais racional. Algo que elas acreditam mais do que o espiritual. E a coisa, muitas vezes, a gente sabe que tudo é do espiritual, tudo provém do espiritual, qualquer doença espiritual, qualquer problema emocional é gerado por algo espiritual, qualquer tipo de inclinação, qualquer tipo de deficiência, qualquer tipo de paralisação é gerado por algo espiritual. Mas é mais fácil lidar de forma natural. Então as pessoas começam com medicamentos controlados. Quantas pessoas que iniciaram tomando somente um relaxante muscular, um draminho, um remedinho só para dormir, para eu relaxar, para conseguir dormir a noite toda, para eu tirar o estresse. Mas aí foi gerado o quê? Iniciou de uma forma sutil. Iniciou de uma forma tranquila, uma forma controlada. Partindo daí, quantas pessoas hoje vivem escravizadas por faixa preta, remédios controlados, remédios antidepressivos, vários. É remédio para dormir, é remédio para comer, é remédio para andar, é remédio para viver, é remédio para respirar, é remédio para ter energia para andar, energia para trabalhar. Começou com uma coisinha pequena e foi aumentando. Quantas pessoas nessa pandemia começou com medinho? Medinho de se contaminar e começar com álcool em gel. Desse medo foi gerado ela foi o quê? Evoluindo para uma síndrome. De uma síndrome você vai, que a pessoa agora ela já não tem mais medo, agora ela tem fobias. Tem fobia de sair, tem fobia de comer, tem fobia de se comunicar, tem fobia de se relacionar, tem fobia de ir na igreja, tem fobia de trabalhar. Tem pessoas que nesse momento iniciou somente acreditando que ela tinha o controle com álcool em gel. O álcool em gel resolvia. E o problema não é o álcool em gel. Vamos ter inteligência agora para saber interpretar o que eu estou falando. O problema é quando você pega o seu medo e é transferido para coisas naturais. Então, ao invés de você ficar no álcool em gel, depois você começou o quê? Eu vi pessoas já usando 3 máscaras. Né? Isso eu tenho certeza que você deve ter visto, você também. E daquele medo, essa pessoa já não se relacionava mais. Começou com síndromes, medos, fobias. E essa fobia, o que é gerada? Hoje tem muita gente já em hospital psiquiátrico. Hoje tem muita gente já fazendo tratamento mental, porque começou com álcool em gel. E aquele medo só foi aumentando. O diabo ele vai trabalhando de uma maneira que as pessoas acreditam que tem um controle e não tem. Pessoas que começavam o quê? Deixa eu evitar comer isso aqui, aí eu estou muito gordo. Inclusive, eu viajei semana passada, a calça já nem está fechando, mas isso o quê? Eu tenho que começar, tem gente rindo aqui, mas nem fecha a calça também, cuidado. Gente. Então, quando a gente começa a perceber que o controle, você precisa o quê? Tudo inicia com algo. E se você não tem o controle de algo, esse algo vai ter controle sobre você. Pessoas que começaram a evitar comer, hoje têm problemas com anorexia, problemas com bulimia,
Não conseguia parar de comer, mas agora come e vomita. Então tudo aumenta. Já vi pessoas comendo tijolo, pessoas comendo pedras, pessoas comendo areia. Os problemas neurológicos afetando de uma forma que essa pessoa hoje, ela não tem uma vida, ela sobrevive. Pessoas que achavam que tinham controle da forma sexual, começando o quê? Se tocava ali, depois tocava de novo, tocava. Hoje, viciados em masturbação, mas se masturbando 20, 30, 40 vezes por dia. Nós vemos isso acontecer com tanta frequência que as pessoas elas não dão os nomes certos. E dão um nome o quê? Querem dar um nome bonitinho, alguma síndrome daquilo, alguma coisa nova, alguma coisa que chega até... A pessoa tem pessoas que têm problemas tão sérios que acha até bonito falar. Eu tenho um problema hoje, eu tenho bulimia, eu não posso comer aquilo. Nós vemos que até uma coisa simples que muitos não dão tanto valor, mas a parte de glutonaria. O pecado de comer sucessivamente, não parar de comer. Não consegue parar de se alimentar e vai perdendo o controle, e aquela comida já se torna um Deus para ela. Vemos ainda pessoas que são impulsivas por comida, vive comendo, vive comprando, vive mentindo, pessoas que têm síndrome de roubar tudo, pessoas que entram em qualquer lugar, rouba por roubar, pega pedra por pegar, coisinhas, pessoas que já roubam até flores, plantas do vizinho, que tudo inicia e acha que vai tendo controle, aquela coisa só vai aumentando, aquilo só vai cada vez mais dominando. E até mesmo algo que parece normal, algo que parece simples, mas não é, os desequilíbrios. Quantas pessoas são desequilibradas, iradas, não tem paciência para ouvir, não tem paciência para falar, desconta todos os seus problemas nos filhos, nos parentes, desconta suas situações com funcionários, com um amigo, com a esposa. O desequilíbrio, que tudo que é relacionado ao desequilíbrio, repita comigo, é uma possessão. Então, se a possessão existe, é porque tem um desequilíbrio. E se existe um desequilíbrio, é porque tem uma possessão. São ligados, é um casamento. E vemos que o caso do Gadareno, ele mostra claramente muitas coisas para nós. Que esse homem, ao invés dele ter o controle, ele não buscou da forma natural, da forma sobrenatural, da forma espiritual. E o que aconteceu? Não entrou uma legião. Vocês vão ver depois nos versículos posteriores que vai ser o quê? Jesus pergunta, ele fala que é uma legião. Mas não iniciou com uma legião, iniciou com um demônio. Iniciou com um demônio da mentira, ou um demônio da fornicação, da prostituição, ou um demônio de vícios, vícios da bebida, vícios do cigarro. E aquele demônio não fica sozinho lá. Às vezes as pessoas acham que tem um controle sobre algo. Eu falei ainda com eu orava, né, com uma pessoa, e sempre ela trazia documentos, trazia contratos, a gente orava e Deus ia abençoando, e as coisas iam fechando, contratos grandes, ela dizimava. E começou a ter um momento que eu orava e não acontecia mais. E eu fui orando, acontecia mais. Aí ela até parou de trazer para mim orar. E eu fiquei pensando, né? Aí teve um dia que eu conversei e tal com ela, cheguei e eu comecei a sentir um cheiro de cigarro. Isso aqui dentro da igreja eu senti o cheiro de cigarro. Eu falei, vem cá um pouquinho. Eu falei, a senhora fuma, né? Ela falou que sim. É um problema que ainda tem que resolver ainda, tal. Então, peraí. A pessoa acha que o problema é só o cigarro. Deus, ele está sendo o que? Longânimo, está dando oportunidade, você está indo, você está, eu vou te abençoar aqui, não, você está fazendo tal. Mas a pessoa está com o vício do cigarro, mas ela não tem só vício do cigarro. Ela também o quê? Começou a mentir. Da mentira o que ela começou?
Tem o demônio da preguiça. O demônio que começou a afastá-la da igreja. Porque se há uma rachadura numa represa, não acha que ela vai ficar só numa rachadura, daqui a pouco a represa explode, a represa estoura. Então, nós vemos que ele começou com um demônio, agora estava com uma legião. Versículo 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Na versão Almeida diz, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-se. Adorou. Então, vemos que até é impossível. É impossível. Todo joelho se dobrará, e se não dobrar, vai dobrar um dia. Até o diabo sabe. O diabo ele precisa prestar. Quando ele vê o filho, no caso ele via o Filho de Deus, ele tinha a obrigação de prestar homenagem ao Todo-Poderoso. 7. E gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Eu peguei até algo interessante aqui. No livro de Lucas, capítulo 8, versículo 31. Imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. É interessante isso. Porque no livro de Apocalipse 20, capítulo 1 ao 3, diz, vi descer do céu um anjo que trazia à mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou por um selo sobre ele. Sabe o que é interessante disso? Que ainda tem pessoas que não acreditam no diabo. Ontem eu estava falando com uma pessoa, né? Inclusive eu estava almoçando, essa pessoa estava estudado, uma pessoa que tem mais de 50 anos de Bíblia, e batendo firme comigo que não acreditava em diabo. O diabo não existia. Esse é o maior truque, uma das maiores declarações, uma das maiores mentiras que o mundo prega, é que o diabo não existe. E a gente vê que nesse tempo, nessa época, eles já sabiam. E aqui a Bíblia diz, imploravam que ele não mandasse para o abismo. Alguns podem falar, não, mas o abismo vai ser dos porcos tal. Mas a gente sabe que tudo tem uma tradução. Né? Então, é importante a gente ter essa consciência. Versículo 8. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Somos muitos. Lembra que eu falei, sempre vem acompanhado. O problema, analisa bem. Às vezes você está vendo uma situação na tua vida, não está andando. Analisa bem. Você está achando que é uma coisa, mas ela inicia em outro lugar. Versículo 9. 10. Implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Aqui eu vejo que é interessante que quando lemos em Lucas 13, a gente fala também da mulher que ficou 18 anos encurvada. A encurvatura, ela é uma aceitação, uma acomodação do problema. As pessoas, elas não iniciam endemoniadas como a legião, elas não iniciam sem roupa, elas não iniciam totalmente num lugar solitário dentro de um sepulcro, ela não inicia ficando de um dia para o 8, 18 anos encurvado. As pessoas vão cedendo, vão aceitando, vão se acomodando. Se a bispa tivesse, no caso, orado para que Deus desse condição para ela de ter comprado uma prótese, ela nunca estaria hoje testemunhando aos 4 cantos o braço restaurado dele. Nós temos que saber orar e saber o tamanho do Deus que eu estou orando. Não adianta você ficar pedindo, meu Deus, me ajuda a comprar uma cadeira de roda, por que eu não posso orar? Me ajuda a andar.
Meu Deus, me dê o movimento das pernas. Meu Deus, me ajuda a comprar uma armação nova do meu óculos. Meu Deus, me ajuda a enxergar sem óculos. Meu Deus, me ajuda a emagrecer. Meu Deus, me ajuda a ter o controle emocional para parar de comer. Meu Deus, me dê coragem. As pessoas pedem coragem, mas Deus dá oportunidades para ser corajosas. As pessoas pedem união, mas Deus dá momentos para você ter essa união, ter o amor com a sua família. Deus pede, as pessoas pedem salários altos, mas Deus te coloca num patamar baixo para você ir crescendo. Quantas pessoas tá anos desempregado, quando Deus abre uma porta, a pessoa não aceita. Mas eu não, eu era diretor, eu não aceito esse cargo aqui baixo. Mas espera aí, Deus abriu a porta, vamos subir com Deus. Mostra para você que você vai crescendo, recomeça. A oportunidade já foi dada, mas o orgulho e a arrogância vai cegando. Então, a gente tem que sempre analisar todos esses pontos, né? Pode voltar no 10 ali. Implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploravam a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos nele. Vocês prestem atenção. Não foi Jesus que mandou eles ir para os porcos. Eles pediram. Não foi Jesus. Eles pediram e Jesus deu a permissão. O diabo ele não dá um passo sem a permissão. Às vezes as pessoas acham que o diabo tem controle. Quantas pessoas vivem com aquele jeitinho, quebra um copo. Ô, Satanás, foi você, né? O gato vai, pula no meio do telhado, quebra a antena. Ô, diabo, você vive nessas antenas. Então, as pessoas acostumaram de terceirizar os problemas. Dá poder ao diabo. O diabo, ele não tem permissão. A bispa ainda já falou, já usou essa expressão. O diabo é somente um cachorro na coleira. Está na coleira. Você não pode dar permissão. Por quê? Você dá permissão quando você acredita mais no diabo do que na palavra de Deus. Você dá mais permissões para o diabo do que as permissões para Deus. Você dá permissão para Deus quando você obedece, quando você sacrifica, quando você anda em linha, quando você obedece a palavra dele, mas você dá permissão para o diabo quando você se inclina para a coisa errada, anda nos caminhos errados, questiona seus resultados, mas não questiona falando com um problema, mas falando do problema. As pessoas acreditam que falando do problema vai resolver. Você tem que falar com o problema, você fala com um monte. Você tem autoridade que foi dada por Jesus de fazer obras iguais e até mesmo maiores. Jesus tinha acabado, os discípulos estavam apavorados dentro do barco. A Bíblia diz que as correntes, as ondas, elas estouravam no barco. E Jesus estava dormindo. A Bíblia diz ainda num travesseiro. Olha a calma, olha a tranquilidade. Jesus, acorda, Jesus, você não vai fazer nada, a gente vai morrer, você não se importa? Jesus levantou, acalma o mar, aquieta aqui, aquieta aqui. Quando vocês vão aprender a usar a fé? Porque o ponto é sempre esse. Quanto vocês vão aprender a usar a fé? Está aqui, ó, na palavra. Olha aqui, ó. Vou até ler para vocês aqui, ó. Cadê o versículo 4 e outra parte, tal. Cadê aqui que eu vou ler aqui? 40. No 4:40. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Como é que ainda não têm fé? Por que vocês são tão medrosos? Então perguntou Jesus: por que vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé? O que mais precisa ver? O que mais precisa acontecer? O que mais você precisa enxergar? O que mais você precisa tocar? Você não tem fé ainda? Você precisa ter fé. Você precisa viver pela fé. Aqui, pode voltar para o versículo ali.
Aqui, Deus ele deu a permissão. Então, saiba da permissão, não dê permissão, tenha inteligência. Ele lhe deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se do precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido. No livro de Marcos não fala do vestimento, mas no livro de Lucas fala. Ele estava sem roupa. Aqui ele estava vestido. Aqui ele já estava com outras vestes. O que quer dizer? Quer dizer que quando você se veste do pecado, da impureza, das carnalidades, é a mesma coisa de você estar nu. Você não tem um revestimento. Você não tem essa roupa da purificação. Assentado, vestido e em perfeito juízo. Deus ele arruma a vestimenta e Deus ele arruma o juízo. Mostra o quê? Ele estava sem juízo. As pessoas, elas não entendem que o poder de Cristo é um poder que te veste, te coloca esse poder, esse vestimento do Espírito Santo. Você recebe o poder de fazer obras iguais, a graça, e você volta a perfeito juízo. As pessoas acreditam que o que elas vivem, o mundo prega que eles têm o juízo. Mas nós vemos que o juízo deles é a mentira de Cristo. Aqui não fala desse juízo. O que eles vivem é uma mentira. Isso aqui é uma verdade. Então, quando você está lá, você está sem juízo. Você é um irresponsável. Você acredita na força do teu braço. Você acredita que você tem controle de alguma coisa. Você terceiriza a tua fé e coloca fé em médico, coloca fé em juiz, coloca fé em medicamento, coloca fé em vacina. Ah, bispo, não pode tomar vacina? Em nenhum momento eu falei isso. O que eu falo é o seguinte: tem pessoas tomando vacina e morrendo. Quando você coloca na segurança na vacina, quando você coloca a segurança em alguma coisa, a própria Bíblia diz: aquele que busca salvar a sua vida morrerá. Você está tão preocupado em salvar que você não está vendo que o morrer é Cristo. O morrer é a eternidade. Essa vida é uma vida que a Bíblia diz que um dia eu vi aquele que estava, no outro dia não vi mais. Um dia aquele que tinha muito, no outro dia ele sumiu, não tem mais. A gente vê que o mundo é essa oscilação. Um dia você viu o Eike Batista como os bilionários, depois você vê ele careca preso. Um dia você via o bonitão lá do Lula livre, lá fazendo tudo que tinha. Depois o cara ficou preso anos, e agora o quê? A gente vê essa coisa, um dia você está por cima, outro dia você está por baixo, mas quando você está em Deus, você vive num continuismo. Você vive o quê? Numa estabilidade. Deus ele te dá essa estabilidade. Em nenhum momento a estabilidade é sem desafio. Em nenhum momento a estabilidade é sem problema. Mas é o quê? Você tem uma carta assinada em Deus que tudo que acontecer, a vitória é tua. Você será mais que vencedor naquilo que você realizar. É para abrir um negócio, o negócio vai ser o melhor. É você entrar e Deus te dá o que é um desafio, uma situação para você viver uma doença, talvez para te elevar, porque tudo é para nos elevar a um patamar maior. Você entra na doença, mas você sai curado. O ímpio entra numa doença, ou ele sai morto, ou ele sai viciado, escravizado por um medicamento. A bispa entrou com o filho sem braço, saiu com braço. Tem pessoas que entram com situações que parece que vai ser resolvida, e Deus segura.
Pessoas novas morrendo por uma doença que é uma gripe. Agora, o que a gente fala aqui é algo superior. Esse homem agora ele estava vestido. A palavra diz, aqui em Lucas 8:27, que o homem é vestido. Quando lemos aqui, no livro, na Isaías 61:10, Isaías aqui 61:10, cadê você, Isaías? Aqui. Regozija, é grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu, repita comigo, vestiu, com as vestes da salvação. E sobre mim, pode repetir, sobre mim, pôs o manto da justiça. Vestes da salvação e manto da justiça. Quando vemos aqui, ainda Efésios 4:24, Paulo descreve um homem revestido, ainda dizendo, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos e se deixa renovar o espírito de entendimento de vocês, e ao se revestir da nova natureza. Da nova natureza. Você se reveste da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Em Colossenses 3:9-10, Paulo ainda afirma que o homem liberto, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Em Apocalipse 3:5, Jesus prometeu, o vencedor será assim vestido de branco. O vencedor, você é vencedor? Sim ou não? Acho que só tem dois que é aqui. Então, o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, de modo nenhum. Pelo contrário, confessarei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Você sabe, olha que coisa poderosa. Jamais apagarei seu nome do livro da vida. É um revestimento que você não será apagado, porque você se vestiu de vencedor. O vencedor é aquele que ama Cristo, aquele que obedece, aquele que vive por atitudes e não por teorias. Mas o reconhecer, se imagina Jesus está te garantindo que Ele está sendo seu advogado, Ele que vai reconhecer, Ele que vai protocolar diante do Pai e dos seus anjos quem é você. Isso não é forte? Isso não é poderoso? Não mexe com você? Isso aqui é muito forte. E nós vemos também, além desse revestimento, essa mentalidade. Olha o perfeito juízo. O que é um perfeito juízo? De acordo ainda com Lucas 8:29, o endemoniado aqui que não tinha juízo nenhum, ele o quê? Ele agora foi perfeito juízo. De acordo com Romanos aqui, capítulo 12, versículo 2, o crente salvo recebe a renovação do seu entendimento e uma nova mentalidade para transformar o mundo. Em Efésios 4:23, Paulo ainda afirma que devemos nos renovar no espírito do nosso entendimento. Renovação diária, mentalidade diária, e sermos renovados no modo de pensar. Você voltou ao juízo. Nesse momento o quê? Você não era um sem juízo, agora você está ajuizado. Em 1 Coríntios 2:16, Paulo ainda revela nova mentalidade. Dizemos, nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, o gadareno não tinha uma mente mundana, agora ele tinha a mente de Cristo, porque Cristo renovou a mente dele. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Repita comigo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Em 2 Crônicas 4:16, Paulo ainda escreve, por isso não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. O gadareno mostra e ensina muita coisa a nós. E interessante que eu vou acabar de ler, que alguns não conhecem esse versículo. Pode colocar no 16 para a gente continuar. 16, por gentileza. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera e ao demoniado e falaram também sobre os porcos.
Então o povo começou a suplicar para Jesus que saísse do território deles. Ali você vê que isso é muito interessante, que ali o ponto era o financeiro. Ninguém ligou mais para aquele, né, aquele gadareno, ninguém queria ser salvo. Aquele momento ali era só do prejuízo. Só estavam vendo a questão financeira. Infelizmente, a gente sabe que a Bíblia diz aquele que ganha o mundo inteiro, né, não adianta, perde a alma. 18. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com eles. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família. Isso mostra que ele tinha família, isso mostra que ele tinha casa. E anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você. Não adianta, isso é muito interessante, porque não adianta você querer salvar o mundo, pregar, se tua casa está bagunçada, se tua casa ainda está desalinhada, se teus filhos não têm um exemplo de homem, de pai para seguir. Quando você ter e recuperar o juízo, o maior ensinamento, um dos maiores ensinamentos que você tem que ter é você o quê? Criar uma nova geração. Criar um novo ser humano. O diabo ele prega, ele busca hoje a destruir as crianças. E Jesus ele estava mostrando que você tem que agora criar a nova geração. Nós temos que anunciar na nossa casa primeiro. A nossa casa, mas bispo, não posso evangelizar, mas claro que você pode. Mas não adianta, bagunçado. Arruma a tua casa, faz o seu melhor. As escolhas depois será de cada um. Se não aceitar, continua. Tem evangelista, inclusive, que vai, esposa não é nem da igreja, mas está indo, vai no trabalho, vai evangelizar, tal, está buscando, está orando, tal, não está abandonado, porque agora ele tem juízo. A parte dele está sendo feita. E anuncia quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. 20. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Ele agora era um exemplo, era um discípulo, era um testemunho vivo. Quando você entende que você precisa desse novo revestimento, você precisa se limpar, você precisa adquirir o juízo que é dado por Deus, você agora é um exemplo. Jesus queria que ele fosse o exemplo, que as pessoas buscassem a vida dele. Quantas pessoas já foram salvas pelo seu exemplo? Quantas pessoas que você não precisou nem falar de Jesus, mas a pessoa chegou em você e falou assim: o que você faz? Por que a tua família é tão abençoada? Como você é um exemplo de homem, como você tem caráter? Quantas pessoas já foram salvas somente pela a nossa posição, as nossas atitudes? Quando a gente tem o perfeito juízo, né, as pessoas querem ser como nós. As pessoas querem o que nós temos. E o nosso diferencial é só um só. Não é diploma, não é cursos, não é algum tipo de bem financeiro, porque isso tudo vai. Agora as pessoas querem a salvação. Cristo é o único que leva a salvação. E aquele que leva a salvação, ele também tem vários bônus, né? O bônus de você ter os mesmos dons, os mesmos poderes de orar e as coisas acontecerem. Pessoas doentes serem curadas. Esse são os dons, é as virtudes e as bênçãos. Porque mesmo se não tivesse, mesmo se isso aqui só fosse a salvação, já estava bem pago. Né? Recebemos algo que não plantamos por isso. Mas quando Deus ele nos dá a oportunidade de você ter esse perfeito juízo, adquirir esse dom, ser manipulado, conduzido pelo Espírito Santo e a realizar obras iguais, até mesmo maiores, você entende que as pessoas o quê? Querem viver isso. As pessoas querem buscar. Quando a gente faz o trabalho na Sé, é tão interessante que além das marmitas, as coisas que nós realizamos ali, os cortes de cabelo, roupa, vários moradores de rua ficam deitados, encostando na barraca do louvor. Porque o louvor tem algo tão poderoso, né, tão
tão simples e curador também, né? Que eles sentem paz quando chega, né? A gente vê, isso bate perfeitamente com o que acontecia com Davi e Saul. Quando ele tocava o Espírito, né? Ele tinha paz. E é interessante que as coisas acontecem e a gente vai tendo foco, a gente anda com destino, a gente corre com alvo. E as pessoas o quê? Elas querem pessoas com propósito. Então, as pessoas buscam pessoas com essa certeza, essa convicção. Quantas pessoas que não sabem quem são? Quantas pessoas que oscilam para todo lado? Pulam em todas as religiões. Já conheci pessoas que foram em todas as religiões. Católico, espírita, candomblé, tudo. Mas se encontrou só em Jesus. E as pessoas querem aquilo que Jesus fornece. É o único que tinha paz. Aqui está mostrando, ele não tinha paz. Você nunca vai ter paz fora de Cristo. E esse perfeito juízo é um juízo que salva a nossa casa, que nós viramos evangelistas. Nós buscamos aqui, e aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis, anunciou para todo lado. Aquele homem que o povo tinha medo. Aquele homem que quebrava a corrente. Aquele homem que guarda nenhum segurava. Aquele homem que a família tinha desistido dele. Aquele homem que vivia no cemitério. Aquele homem que vivia se cortando. Aquele homem que vivia sem juízo, pelado, nu. Agora é o evangelista. Agora ele salva pessoas. Agora ele é um exemplo de mudança. Ele é o impossível em pessoa. Nós temos que buscar essa mudança. Porque a mudança, quando é para mudar, é mudança radical. Não existe mudança parcial. Você não muda parcialmente. Quando você aceita Jesus, você entrega. Tanto que o batismo é a entrega, é a morte do velho homem. Você não ressuscita, você não começa um meio homem. Você não sai do ato do batismo com uma perna do velho homem e um braço do novo homem. Você entrega e você enterra. E é dessa maneira que a gente vive. Novas atitudes integrais, isso já te incomoda. Você não quer mais mentir. Você não quer mais ser esse mau exemplo. Agora você leva o quê? Você leva isso aqui, a bandeira de Jesus Cristo. E a bandeira de Jesus Cristo é uma bandeira pesada. Mas é uma bandeira leve ao mesmo tempo. É uma bandeira sacrificial, mas é uma bandeira cheia do quê? Recompensas. É dessa maneira que você vive. A maneira de o quê? Viver uma vida em retidão, uma vida totalmente íntegra, totalmente restaurada. E é dessa forma que essa passagem nos ensina. Graças a Deus. Pode se colocar de pé, por gentileza. Vamos orar. Vamos falar com Deus. A Bíblia diz que eu amo os que me amam e aqueles que me buscam na madrugada me encontrará. Nós vamos encontrar, porque o que nós estamos fazendo aqui pode ser para muitos um destravamento. Para muitos, um desbloqueio. Para muitos, uma aceleração de processos. Então, esse ponto, esse sacrifício que nós estamos vivendo aqui hoje, que isso tem que ser habitual, contínuo na sua vida. Isso destrava, isso acelera, isso totalmente desamarra. E é dessa maneira que Deus nos mostra que encontramos Ele. Então, vamos falar com Deus, vamos orar. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, entramos na sua presença nesse momento, meu Deus, e queremos agradecer, meu Pai, pela vida, pela paz, pela saúde, as bênçãos, a oportunidade de estar nessa madrugada, meu Pai, adorando, te louvando, te agradecendo, meu Deus, entendendo, recebendo, meu Deus, essa palavra, Senhor. Oh, meu Deus, quantos, Senhor, ainda, meu Pai, estão, meu Pai, com aquela obediência parcial. Quantos, meu Pai, acreditam que tem um controle sobre os vícios. Quantos estão brincando de ser cristãos, meu Deus. Nós oramos, meu Pai, por uma mudança de mente.
uma mudança de postura, uma mudança de comportamento, um novo revestimento, o revestimento do vencedor, o vestido, meu Pai, as roupas brancas, as vestes brancas, meu Deus, que Cristo nos garante, meu Deus. Oh, meu Deus, eu oro, meu Pai, e consagro e abençoo, meu Pai, a vida de cada um, meu Deus. Oh, meu Pai, a oportunidade que o Senhor está nos dando é uma oportunidade, meu Deus, que como foi a oportunidade, Senhor, desse gadareno, meu Pai, talvez se o Senhor não passasse por lá, talvez ele iria morrer naquele cemitério sozinho, meu Pai, como a Tua palavra diz, em um lugar solitário, meu Deus. Quantos estão nesses lugares, meu Deus? A solidão, meu Pai, a sua companhia, ela vive, pessoas, meu Pai, que vivem solitárias, depressivas, angustiadas, frustradas, tristes, meu Deus. Quantas pessoas, meu Pai, estão sendo conduzidas, Senhor, pelo velho homem, meu Pai, pelas legiões dos vícios, pelas legiões das mentiras, pelas legiões, meu Pai, da preguiça, Senhor. Meu Deus, nós determinamos, meu Pai, nesse momento, meu Pai, a libertação integral, meu Deus. Nós determinamos, meu Pai, que a partir desse momento, meu Pai, essa decisão que essa pessoa está tomando hoje, o Senhor venha sustentar. O Senhor vem entregar, meu Pai, o juízo, meu Pai, o juízo perfeito, perfeito juízo, as vestes, meu Pai, que coloca verdadeiramente essa pessoa num patamar, meu Pai, de filho e não de criatura, a herança, meu Pai, que o Senhor tem reservado para aqueles que obedecem, para aqueles, meu Pai, que amam, para aqueles, meu Pai, que sacrificam. Meu Deus, nós, meu Deus, acreditamos no Senhor e acreditamos, meu Pai, que a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, meu Pai. As madrugadas é aquele, meu Pai, aonde se encontra aqueles que andam uma milha a mais, aqueles que querem chamar a Tua atenção, aqueles que a balança tem que pender mais para esse lado, meu Deus. Meu Pai, pese, meu Deus, essa balança, meu Pai, para a vida daquele que dá mais, aquele que chama a Tua atenção, aquele que quer boas novas, meu Pai, para essa quinta-feira, aquele, meu Pai, que quer ser incomodado, conduzido, direcionado pelo Senhor, meu Deus. Oh, meu Deus, trabalhe nas mentalidades, meu Pai, entregue as libertações, meu Pai. Quantos estão, meu Pai, totalmente escravizado por remédios, escravizado, meu Pai, pela pornografia, pelas traições. Quantos estão fazendo do dinheiro seu Deus? Quantos, meu Pai, só vivem entregando as migalhas, entregando, meu Pai, as pequenas coisas, os pequenos atos, as pequenas atitudes, as pequenas obediências. Quantos, meu Pai, coloca o Senhor no patamar de sobra, somente dá o que sobra, aquele tempinho que dá que sobra, não coloca o Senhor como compromisso. Não, meu Pai, não cria uma aliança, um casamento, meu Deus, quando trata, meu Deus, o Senhor, meu Pai, o relacionamento contigo como um ficante de uma noite, mas nunca aceita o compromisso eterno, meu Pai, do casamento. Meu Deus, que a partir de hoje, que a partir, meu Pai, dessa madrugada, que a partir, meu Pai, desta oração, meu Deus, o Senhor venha selar, meu Pai, esse casamento, essa nova aliança, Senhor, que Davi sabia que tinha, aliança que Davi, meu Pai, se vangloriava, acreditava, confiava, porque a aliança que ele criou, meu Deus, foi criada nas pastagens, meu Pai, meu Deus, do ocultismo, meu Pai, nas pastagens da obscuridade, para ser, meu Pai, trazida à tona no campo de batalha, Senhor, do inimigo, meu Deus. Davi sabia que ele seria mais que vencedor, porque aquele incircunciso não tinha aliança, não importava o tamanho do problema, não importava o tamanho da dificuldade, não importava o tamanho das armaduras, do capacete, da lança, dos escudos, importava que Davi sabia que ele ia contra Golias, meu Deus, não contra, meu Pai, com espada e lança, mas pelo teu poder, pelo teu nome, meu Deus. E é dessa maneira, meu Pai, que vivemos, meu Deus, é dessa maneira
maneira que queremos viver, é dessa maneira, meu Pai, que essa decisão no dia de hoje vai nos transformar, meu Deus, verdadeiramente, meu Deus, em reis, Senhor. Meu Deus, o Senhor está tirando, meu Pai, muitos que estão, meu Deus, no pó, meu Pai, e colocando assentado entre príncipes. Quantos estão tirando e sendo tirado da cauda e sendo colocado por cabeça? Quantos estão, meu Pai, saindo da encurvatura, meu Pai, há 10, 20, 30 anos, meu Pai, e está se endireitando, está voltando, meu Pai, a buscar a Tua face. Quantos pararam, meu Deus, nesse momento e travaram a vida, porque vivem buscando a Sua mão, só busca a bênção, só busca a vitória, só busca a porta aberta, só busca, Senhor, milagre, mas não busca o Senhor, meu Deus. A Tua palavra diz, Senhor, busque em primeiro lugar o reino do Senhor, o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as demais, meu Deus. O Senhor não quer saber quais são os problemas, o Senhor não quer saber qual é a doença, o Senhor não quer saber qual é a dificuldade, meu Deus. O Senhor nem fala do problema, o Senhor só coloca como isso é um detalhe, meu Deus. O Senhor, meu Pai, não há problemas para Ti, o Senhor não tem inimigos. Meu Pai, até o diabo foi o Senhor que criou, meu Deus. O Senhor nos deu autoridade, e essa autoridade, meu Deus, muitas vezes não está sendo usada. Meu Deus, entregue a autoridade, dê a consciência da autoridade para cada um. Que cada um, meu Pai, viva a partir de hoje com essa autoridade. Que as palavras que saírem da sua boca sejam palavras de autoridade, palavras de liderança, palavras de cura, de libertação, palavras de motivação, palavras de vitória e não da desgraça, palavras de cura e não de doença, palavras de riqueza e não de pobreza, palavras de relacionamento e não, meu Deus, do pecado, Senhor, da sujeira, meu Pai, do nudismo do pecado, mas sim, meu Pai, dessas vestes brancas, meu Pai, da roupa, do novo revestimento que o Senhor dá, meu Deus. Entregue, meu Pai, esse novo revestimento, entregue essa nova autoridade, entregue essa nova liderança, essa nova consciência, meu Deus. Meu Pai, entregue novos dons e novos talentos. Meu Pai, coloca, meu Pai, a inteligência, a sabedoria, a capacidade, a coragem, a força. Entrega, Senhor, a persistência, a consistência, o continuismo. Entrega, meu Deus, a cura, as portas abertas, as libertações. Meu Pai, traga clientes, traga contratos, traga restaurações, traga relacionamentos, meu Deus, que a partir de hoje, Senhor, aonde havia divórcio, agora restauração, meu Deus. Aonde havia brigas, contendas, divisão, separação, agora a união, meu Deus, aliança, laços, meu Deus, inquebráveis, Senhor. Nós oramos, nós, meu Pai, abençoamos, nós tomamos posse, nós acreditamos, nós cremos. Fala para Deus, eu creio no Senhor, eu acredito na Tua palavra, eu possuo essas declarações na minha vida. E a partir de hoje, eu serei uma nova criatura, eu serei uma pessoa levantada, revestida, sustentada e mantendo, sendo mantida pelo Senhor, meu Deus. Nós, meu Pai, somos servos, e o servo, meu Pai, tem um dom de servir, meu Deus. Meu Pai, o Senhor serve, meu Pai, a tantos. O Senhor serve todos os dias a nós. O Senhor tem misericórdia de nós, meu Deus, sem merecermos, meu Deus. O Senhor acredita mesmo quando nós não acreditamos. O Senhor confia mesmo quando nós não confiamos, meu Deus. Muda as mentes, coloca, meu Pai, essa nova mentalidade. Entrega, meu Pai, esse perfeito juízo. E que a partir, meu Pai, desse perfeito juízo, o Senhor faça, meu Deus, que verdadeiramente a nossa casa seja restaurada. Meu Pai, como o Senhor falou, volte para a tua casa, volte para a tua família. E a partir de agora, testemunho tudo aquilo que o Senhor fez. Meu Deus, é tão poderoso isso, porque aquele milagre tinha acontecido, meu Deus, mas ainda a vida dele não tinha mudado. Mas a fé, meu Deus, a fé que o Senhor colocou nele, é uma fé, meu Deus, de falar
de declarar mesmo aquilo, meu Pai. Talvez aquela restauração no casamento não tinha acontecido, talvez aquela família estava dividida, talvez ele estava passando por dificuldades. Meu Pai, meu Deus, passando fome, Senhor. Mas a partir daquele momento, o testemunho é pela fé, meu Deus. E que a partir de hoje, meu Pai, o nosso testemunho seja pela fé. Meu Deus, se a partir de hoje, Senhor, não havia trabalho, agora já está empregado. Se a partir de hoje não tinha carro, agora tem carro documentado. Se a partir de hoje não tinha casa própria, agora tem duas, meu Deus. A partir de hoje, meu Deus, havia, meu Deus, uma divisão agora, meu Deus. Esse casamento está sendo restaurado, está sendo levantado. Onde não havia respeito, agora há. Onde não havia amor, agora existe. Onde não havia, meu Deus, admiração, agora existe, meu Deus. A partir de hoje, meu Pai, restauração, meu Pai, por completo. O Senhor está mandando testemunharmos, meu Deus. E que a partir de hoje, meu Pai, possamos testemunhar. Fala nesse momento para Deus, está testemunhe. Já tudo, mesmo se ainda não aconteceu, já fala, meu Deus, obrigado pela cura. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pelo salário novo. Obrigado pelo carro. Obrigado pela casa. Obrigado pela restauração na minha família. Obrigado pela cura da doença. Obrigado, meu Deus, pela força, pela revigor, pela renovação, pelo entendimento. Obrigado pela essa consciência adquirida, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Agradeça, pratica a tua fé. Pratique a tua fé a partir de hoje, meu Deus. E eu pratico, meu Pai, a minha fé, meu Pai, determinando a concretização e a materialização de cada oração, de cada pedido, de cada declaração, de cada oração, de cada palavra falada, declarada, verbalizada, textualizada, meu Pai. Eu declaro, eu confio, meu Pai, e determino, meu Pai, que a partir de hoje, meu Deus, meu Pai, aquela situação que estava travada, agora está destravada. Aquela situação que estava amarrada, agora foi desamarrada. Aquela situação que estava aprisionada, agora está desaprisionada, meu Deus. Eu consagro, eu abençoo, meu Deus, e acredito no milagre dessa madrugada que o Senhor fez, meu Deus. Aquele ímpio, meu Pai, que era um problema. Aquele ímpio, meu Pai, que era uma pedra. Aquele ímpio que só veio, meu Pai, para trazer desgraça, para trazer tristeza. Ele está perdendo sono nessa madrugada. Juiz está perdendo sono, advogado está perdendo sono, mal pagador, médicos, pessoas que vêm para atrapalhar, está perdendo sono, meu Deus. Porque nós sabemos que aquele que prejudica o justo não tem paz. Fica dia e noite com legiões, meu Deus, como a tua palavra diz, mas aquele, meu Deus, que vive, meu Pai, pela obediência, que vive, meu Pai, crendo, confiando, tomando posse, praticando e tendo fé, meu Deus. Aquele vive, meu Pai, dia e noite com vitória, dia e noite na paz, dia e noite, meu Pai, recebendo boas novas, testemunhando, sendo evangelistas, meu Deus, do Senhor, meu Deus. Nós acreditamos, nós tomamos posse, meu Pai, nós agradecemos por essa madrugada. Porque essa madrugada, meu Pai, daqui uns meses, daqui uns anos, meu Deus, essa pessoa vai falar, foi a partir daquele dia 6 que tudo começou. Que a bênção foi totalmente entregue na minha casa, que os clientes voltaram, que tudo começou a mudar. Foi a partir daquele dia que a página foi virada, que a partir daquele dia a minha vida foi alterada por completo, 180 graus de vitória. Eu acredito, eu creio, meu Deus, e agradeço pelo que o Senhor fez. E pedimos, meu Pai, que o Senhor continue falando, conduzindo, meu Pai, nos direcionando, meu Pai, nos encaminhando em tudo, meu Deus. Porque é dessa maneira que é a vida do justo, meu Deus. Meu Pai, é uma vida de bênção, de milagre, mas é uma vida de crescimento. Meu Pai, é uma vida de extrema evolução, meu Deus. Porque se nós estamos parados é porque estamos descendo, mas se estamos crescendo, meu Deus, é porque meu Pai, estamos incomodando o diabo. Meu Deus, quando Jesus chegou, a tua palavra diz, meu Pai, que o diabo correu, meu Deus, e adorou, e prostrou. Jesus, meu Pai, não falou.
Mas naquele momento ele correu e prostrou, meu Deus, porque nós sabemos que quando nós pisamos no lugar, meu Deus, esse problema, essa doença tem que se prostrar. Ela tem que cair por terra, meu Deus. Nada, não tem opção, meu Deus. Não tem negociação, meu Pai, com o diabo. Se chegamos no lugar, meu Pai, o diabo tem que se prostrar, porque nós somos a autoridade desse lugar. A autoridade dada pelo Senhor, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Eu agradeço, eu tomo posse, eu creio no que o Senhor fez e peço, meu Pai, que o Senhor abençoe e conduza, meu Pai, dê uma quinta-feira de bênçãos, uma quinta-feira de boas novas, conduza, meu Pai, a todos, meu Deus, para a sua casa em segurança, dê uma quinta-feira abençoada, uma sexta, um final de semana, um mês e um ano sobrenatural, meu Deus. Eu agradeço, eu abençoo e dou a minha bênção em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligados? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor. É dessa maneira que você tem que viver. Não se coloque abaixo do vencedor. Lembre que o vencedor usa manto branco. Se você está usando manto branco, se você está vestido, é que o vestimento é da purificação. E só isso causa a obediência. Você tem que viver em obediência. Porque dessa maneira você vai ser um vencedor em tudo, em qualquer área. Deus abençoe, foi um prazer servi-los hoje.